Ei, gente, boa noite. É um prazer estar aqui então com vocês mais uma vez. Sou eu aqui, Márcia Peçanha, para quem não conhece. Começando então mais um live hoje, né? Hoje, quinta-feira, gente, sábado vai ter aquela neve. E tá frio aqui, viu, gente? Muito frio. E vamos lá então, não é porque frio não vai me fazer desistir de fazer esse live, né? Vamos lá, quero conversar com vocês hoje então sobre um tópico assim muitíssimo importante, ah, como por exemplo, de você fazer a pesquisa necessária quando comprando um imóvel aqui nos Estados Unidos, né? Os americanos chamam de due diligence, ok? Então, é algo muitíssimo necessário, muito importante para você, então, fazer juntamente com o seu corretor, ou você mesmo sozinho, ou quem sabe, às vezes, um advogado, tá bom? Então, eu estarei falando sobre isso hoje, tá? Como vocês sabem, né? Eu faço vendas de casas residenciais, assim como multifamília, né, e apartamentos, bem como também comerciais, lojas, né, lojas comerciais. Então, por exemplo, uma padaria, um restaurante, lojas de roupa. Então, quer dizer, faço todo esse tipo de venda aqui nos Estados Unidos. Então, tenho uma experiência vasta, posso dizer isso, 18 anos fazendo o que faço. Então, eu quero poder trazer um pouquinho desse assunto, tá? Vai ser bem breve e se você, por acaso, tiver pergunta, pode me fazer pergunta. Se por acaso quiser fazer pergunta depois também, pode fazer, é só me ligar no 508-509-5996. Então, para você que já está aí, então, me assistindo, comece a compartilhar esse vídeo, tá? Eu te peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que possamos todos aprender juntos, não é verdade? Tem muita gente aí me procurando para comprar o imóvel, para investir aqui nos Estados Unidos, para comprar propriedades comerciais, construção nova. Então, é uma vasta clientela procurando por diversos tipos de imóveis aqui. E eu quero poder, então, usar, né, um pouquinho da minha experiência para poder, então, falar com você um pouquinho sobre esse assunto que nem todas as vezes eu falo devido a não ter experiência, né, necessária. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar então o nosso live de hoje. Como mencionei aqui, né, eu faço vendas de propriedades comerciais, como residenciais também. Então a gente vai falar aqui hoje sobre o due diligence, tá? Como os americanos falam, né? Isso em inglês. Então isso quer dizer fazer a devida pesquisa, tá? Levantamento de dados, quando comprando um imóvel aqui nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Ok, esse due diligence ele seria, no caso, para terreno, para multifamília, casa de foreclosure também, tá? Eu estou com um exemplo agora de um cliente comprando uma single family lá em Worcester, tá? Que é um investimento que ele está fazendo. Na verdade, ele vai fazer um flip, né? É uma compra de um flip, ele vai estar reformando aquela casa completamente e revendendo aquele imóvel. Então, quando eu menciono para vocês aqui que você precisa fazer a devida pesquisa, é porque pode aparecer, gente, mil coisas, tanto na documentação do imóvel, como no imóvel em si, né? De problemas sérios com aquele imóvel, ou talvez, no caso, a gente chama de zoning, né? A área ali mudar, por exemplo, se for uma multifamília que tem ali, ou tem uma single family que você quer transformar em multifamília, às vezes não poder. Então, tudo isso eu vou estar falando um pouquinho de cada para vocês, tá? Então, voltando lá, esse cliente está comprando uma single family comigo para investimento e estamos tendo, então, um pouquinho de problema. Por quê? Porque essa casa é um foreclosure, então o banco, antes de colocar a propriedade no mercado, ele não fez a limpeza da escritura da casa, tá? Quando você coloca uma casa no mercado, quando o banco coloca, normalmente eles fazem, né? Toda a revisão da documentação da casa para antes de entrar no mercado. Então, quando essa casa entra no mercado, ela já entra com toda limpinha, todo o título arrumadinho, a escritura toda arrumadinha, limpinha, para que não haja problemas lá na frente e ter atraso de fechamento e tudo mais.
Já aconteceu situações comigo mesma, lá atrás, em que o banco botou o imóvel no mercado, meu cliente estava comprando aquele imóvel, e lá na frente o advogado, então, descobriu que aquela propriedade tinha um problema no title, né? Na escritura. E demorar a fechar. A gente fecha, entendeu, gente? É muito raro acontecer de não fechar, tá? Devido a esse problema. Porque até mesmo porque o banco ele vai correr atrás para poder consertar aquele problema. Muitas das vezes, o banco vai ter que procurar o dono anterior ou o dono anterior ao último. Olha só. Então, até que ele ache essa pessoa que foi dono desse imóvel lá atrás, isso pode dificultar. Às vezes a pessoa mudou de estado, ou mudou de país, ou às vezes até morreu, né? Então, são situações que podem vir a acontecer. Então, é por isso que quando eles colocam a casa no mercado, eles colocam já com tudo arrumadinho, na sua maioria, mas nem sempre, às vezes, acontece isso, tá? Então, eu tô com esse cliente agora, comprando esse imóvel. Esse tipo de problemas, a gente só vai saber uma vez que o advogado fizer a pesquisa da documentação daquela casa, tá? Então, não necessariamente você vai ver esse problema antes, quando você vai fazer uma oferta, tá? Então, gente, aqui eu te mostro, então, eu apresento para vocês a importância de você realmente ter um advogado quando comprando um imóvel, principalmente quando for foreclosure, tá? Principalmente, gente, quando é um foreclosure, porque o foreclosure você nunca sabe de onde veio aquele imóvel, tá? E o banco até mesmo é um banco desconhecido às vezes pra gente, é um banco que está lá fora, lá no Texas ou lá em Oklahoma, e o banco nem conhecia a casa, né? Então, tudo isso pode vir à tona quando você comprando um imóvel. Então, e por isso existe a importância de você ter um advogado, além de você ter o corretor, né, que vai estar fazendo aquela oferta, que vai estar trabalhando com você naquela documentação, na oferta e averiguando também sobre a casa, sobre a estrutura da casa, inspeção e tudo mais. Então, o advogado é importante depois desse processo da oferta, de você ganhar na oferta, você começar o financiamento. Aí sim entra o advogado para poder analisar toda a escritura desse imóvel, tá bom? Tem propriedades, por exemplo, que é vendidas as is condition, né? Então, a propriedade que é vendida as is condition, o que tem acontecido e muito, principalmente em casos de foreclosure, acontece, você precisa prestar muita atenção em situações como essa. Por quê? Se você for entendido, né, sobre construção de casas, sobre a planta daquele imóvel, é uma coisa. Agora, se você não entender nada, bolufas sobre construção, de reforma de uma casa, aí você pode estar realmente arriscando bastante, né? Se você não tiver, por exemplo, ah, uma, um valor, né, guardado, um savings, né, um valor guardado no seu banco para que você venha estar utilizando lá na frente, caso seja necessário, de repente você vai e fala, eu vou comprar esse imóvel as is condition, então eu vou comprar as is e vou ficar por isso, se caso lá na frente acontecer algum problema de, por exemplo, o sistema de RIRI quebrar ou qualquer coisa, né? Até a fundação mesmo ter algum problema, eu tenho dinheiro para poder reformar aquilo ali, porque eu quero essa casa demais, é tudo que eu quero na minha vida essa casa, então eu vou comprar esse imóvel mesmo na situação de como está, né? As is condition, tá bom? Então, numa situação dessa, ok, a gente faz tranquilamente. Agora, com uma situação de uma pessoa que está comprando pela primeira vez, que não tem reservas para poder, de repente, lá na frente, fazer um reparo grande se for necessário. Numa situação dessa, a gente não aconselha fazer, tá bom, gente? Então, porque quando você faz uma oferta e você assume essa condição aqui de as is condition, de você aceitar a casa como está, se chega lá na frente, você descobre que essa casa tem um problema maior e você quer sair fora da compra, a chance é muito grande de você perder todo o seu depósito, tá? Então, aqui é muito importante você realmente estar, né, ciente dessa questão aqui, tá bom? Vamos lá, então. Estou com uma situação também agora de um cliente, gente, que está comprando um terreno, tá?
Então, é um terreno comercial, tá? Vai ser construída uma loja comercial, tá? Ali. Então, esse cliente, ele tem que fazer o due diligence dele. Como? Como ele tem que fazer? Indo na prefeitura, tá? Então, quando você, até mesmo antes de você fazer essa oferta, tá? Então, vamos lá, você está comprando um imóvel. Tem muita gente que me liga para comprar terreno, para comprar uma casa totalmente detonada, para poder fazer uma reforma total, ou para poder derrubar e construir uma nova. Então, quando você compra um imóvel dessa forma, é muito importante você fazer esse levantamento de dados, tá? Então, como é que você faz isso aí? Você vai lá na prefeitura, leva o endereço da propriedade que você está querendo comprar, do terreno, né, da propriedade que você está querendo comprar, e fala, olha, eu estou aqui com essa propriedade, vi essa propriedade, sou comprador e eu estou interessado nesse imóvel. Eu posso fazer isso, isso, isso naquele terreno? Né? Porque você não pode simplesmente olhar para os lados e falar, ah, ali tem uma casa, ali tem um comércio, ah, então eu vou montar ali uma multifamília, ou vou montar ali um comércio, ou uma single family. Você não pode fazer isso, tá? Você precisa realmente ir lá na prefeitura e averiguar com eles se você pode fazer. E tem mais, gente. O ideal é você já chegar com o número de quartos que você vai querer colocar naquele local, quantos stories, no caso, quantos andares vai ter aquele imóvel, tá? Porque, às vezes, por exemplo, se há, por exemplo, numa rua residencial, e você está querendo construir um imóvel ali, uma casa para você morar, e ali só tem rancho, tá? E você quer construir ali um colonial, uma casa colonial bem alta, então não vai ficar paralela às casas dos vizinhos, ok? Então isso pode ser um empecilho, tá, para você. Então, por isso que é bom você estar checando a prefeitura, porque você não quer comprar um terreno e depois descobrir lá na frente que você não pode construir aquilo que você queria construir. Aí tá ali você com um terreno vazio, sem poder fazer aquilo que você queria fazer, né? O que a gente, nesse caso, desse cliente que está comprando essa propriedade, esse terreno que vai fazer uma loja, ele pegou um arquiteto, né? E ele fez o desenho para ele desse imóvel, desse building que ele vai construir ali, e está levando isso à prefeitura, tá? A prefeitura, então, vai dar o ok deles fazerem aquela construção naquele local, e aí sim, ele pode comprar aquele imóvel, blá, blá, blá. Quando você faz uma oferta num imóvel desse, gente, olha, você tem que prestar muitíssima atenção, porque o corretor, quando te vendendo um imóvel desse, ele tem que saber que linguagem ele usar ali naquela oferta. Então, por exemplo, o cliente que está fazendo a reforma, que está comprando aquele imóvel, aquele terreno, para poder construir, vai levar tempo, certo? Então você vai ter que dar um prazo, você na oferta tem que dar um prazo para aquela pessoa de poder fazer aquele levantamento de dados, né, junto com a prefeitura, porque nada é assim. Vai na prefeitura, conversou com alguém, já tem a resposta na hora. Não, não é assim. A prefeitura vai te pedir documentos do que você quer construir ali, e ele vai querer saber metragem, vai querer saber tudo que você vai fazer, uso para quê. Então, quer dizer, tudo, número de banheiros, número de cômodos que vai ter lá dentro. Então, quer dizer, você vai ter que realmente trazer um desenho, né, de um arquiteto assinado por ele, ok? Dizendo o que você quer fazer, tá? Da mesma forma, seria para uma residência, tá? Como mencionei aqui. Então, se você está comprando um terreno e aquele local ali, ele não comporta uma casa gigantesca que você está querendo fazer, uma casa de 5 quartos, vamos dizer, 6 quartos, 6 banheiros, ou 5 banheiros, quer que seja, uma casa alta, colonial, né, como as novas construções, né, faz atualmente, às vezes aquele local que você está comprando não vai comportar esse tipo de imóvel. E até mesmo, né, gente, se você for analisar, se você constrói uma casa de alto porte numa vizinhança que não pede, você vai estar perdendo dinheiro com isso, né? Porque lá na frente, quando você quiser vender aquele imóvel, você não vai ter tanto lucro devido à vizinhança não pedir.
né? Então, quando fizer aquele tão famoso avaliação, appraisal da propriedade, né? Avaliação daquele imóvel, você não vai conseguir atingir o valor, talvez, que você queria tanto atingir. Por quê? Porque a vizinhança não te permite chegar num valor desse, ok? Então é isso, gente, tá? Numa multifamília, a mesmíssima coisa. Eu estou numa situação também dessa, de um cliente que está comprando uma multifamília, tá? E a multifamília precisa de reforma total. Ela não precisa ser derrubada, tá? Mas é uma casa que não está em estado de moradia. Então, o cliente vai estar fazendo a casa por inteiro, dentro e fora, tá? E o que que acontece? Esse cliente, se ele quiser talvez aumentar o número de quartos ali dentro, se ele quiser botar mais paredes, né, porque os quartos são muito grandes, por exemplo, quer dividir mais quartos, ele precisa chegar na prefeitura, conversar com eles e então sondar se vai poder fazer o que ele está pensando em fazer, tá? Então isso é muito importante, gente. É muitíssimo importante você saber desse levantamento, né? Dessa pesquisa que você precisa fazer quando comprando um imóvel. Infelizmente, a gente ouve demais de pessoas que às vezes compraram um terreno, por exemplo, pensando em fazer algo e chega na hora e não consegue fazer. Por quê? Porque não teve a orientação necessária do corretor a princípio, né? Porque é com ele que ele começa tudo, né? Com o corretor, quando vai ver o imóvel e tudo mais. E ele não fez isso ali. Então, depois que fez a oferta e comprou o imóvel, aí depois quer sair fora da compra, ele não ganhou na oferta, no caso, essa cláusula, né? Vamos dizer, essas palavras não foram colocadas na oferta dizendo que você teria direito, por exemplo, de 2 meses, 3 meses, para poder averiguar toda a documentação com a prefeitura, do que pode ser feito, do seu planejamento ali naquele terreno e tudo mais. Então, gente, se você não fizer isso, esse trabalho, é um homework, né? É um trabalho de casa que tem que ser feito, você juntamente com o seu corretor, ou talvez você mesmo sozinho, indo lá. A gente normalmente, nós como corretores, a gente pede para o cliente ir lá na prefeitura ver, averiguar. Por quê? Porque se eu for lá na prefeitura averiguar e eu ouvir dele, né, que pode ser feito, aí depois você comprou aquele imóvel e lá na frente você tem um problema, você vai pegar para mim e vai falar, Márcia, você falou que podia, entendeu? Então é por isso que a gente sempre fala, é bom que você vai, ou então você pega o seu corretor e vai com ele lá na prefeitura e sonda vocês dois juntos sobre aquela propriedade, tá bom? Um outro caso também muitíssimo importante, tá? Eu tenho uma situação dessa também acontecendo, então são exemplos, gente, que tem realmente acontecido, tá? De pessoas que compraram ou que tá comprando agora no momento e que são exemplos que vocês precisam tomar nota de que pode vir a acontecer com você, ou talvez, quem sabe, às vezes uma situação que você está pensando em fazer e que é uma experiência que eu estou contando aqui que vai te facilitar lá na frente, tá? Quando você comprar. Então, por exemplo, uma multifamília, por exemplo. Eu estou vendendo uma multifamília lá em Austin, né? Uma excelente multifamília, tá? E o que aconteceu lá? O dono daquele imóvel é uma multifamília mesmo, registrada na prefeitura como multifamília. Só que entre uma unidade e a outra, eles abriram a parede e fizeram uma família só, tá? Mas tem 2 cozinhas, tá? Tem 2 cozinhas, tem os banheiros para cada unidade, tudo certinho. Só que eles abriram aquela parede, tá? Então, abrindo aquela parede ali e fechando de novo, você precisa sondar na prefeitura se seria ok de você realmente fechar aquilo ali para que você voltasse a usar como 2 famílias. Sabe por quê? Porque pode acontecer daquela área não acomodar mais aquela propriedade como uma multifamília. Ela tem que ser usada como uma single family, tá? Principalmente quando, por exemplo, você tem uma multifamília e aí 2 unidades, vamos dizer, 2 unidades. E aí você vai e me quebra aquela uma cozinha e faz quartos e tem aí fica com uma cozinha só, mas vamos lá, você pegou e tirou da prefeitura a chance daquele imóvel ser uma multifamília. Ela se tornou uma single.
Aí, por você pensar assim, como essa propriedade já foi uma multifamília, então eu vou comprar essa casa e vou voltar a ter a cozinha lá, vou fechar aquela parede e vou então tornar essa casa uma multifamília. Mas não é tão fácil assim, tá? Quando a prefeitura toma ciência que aquela propriedade ela se tornou uma single family, uma propriedade de uma família somente, para você se tornar aquela propriedade de novo uma multifamília, você precisa ir na prefeitura e pegar o permit para isso, tá? E olha só, gente, a prefeitura não é obrigada a te dar o permit para fazer aquela casa se tornar uma multifamília, tá bom? Então é por isso que você precisa fazer esse levantamento para que você não venha lá na frente se arrepender, tá? Porque você comprando aquela propriedade como single family, mesmo que ela foi um dia uma multifamília, achando que ela vai se tornar uma multifamília depois, às vezes a prefeitura não permite, tá? Então, preste atenção nisso aí também, tá? Isso aí é algo muito sério, porque você está comprando aquela propriedade pensando talvez em lucrar, né? Em ter aquele lucro daquela unidade do lado, e aí lá na frente você descobrir que você não pode fazer isso. É muito triste, gente. Então, tem situações como essas, ok? Como tem situações também, né, ao contrário, ok? De que a pessoa, ela está usando atualmente como multifamília, quando era antigamente uma single family. Então, gente, todas essas situações pode acontecer, tá? Uma outra situação também muito importante, e, gente, é muito importante mesmo, seria a questão da casa quando tem o esgoto privado, tá? Então, quando você compra uma casa que tem esgoto privado, e às vezes você está querendo trocar, eu acho que eu posso fazer o hookup com a cidade, achando que você pode fazer o que você quer, porque a casa é sua. Não, você não pode, tá? Você tem que averiguar. Mas eu não quero uma casa que tenha esgoto privado. Não tem nenhum problema de ter uma casa com esgoto privado, mas tem gente que às vezes não quer, né? E quer ter uma casa que tenha ligação com a cidade, né? O esgoto da cidade. Se a casa, aonde ela está ali, a rua, não tiver o esgoto na rua, gente, não vai ter como fazer. Então, essa situação tem que ser averiguada onde? Na prefeitura, tá? Você pode ir lá e checar. Olha, essa casa aqui hoje ela tem um esgoto privado. Eu posso transformar em esgoto da cidade? Então, mas se você não perguntar e fechar naquela casa como esgoto privado, como por exemplo, a cidade de Southborough mesmo. Tem várias cidades, Hop, que também tem muito, em Holliston também tem bastante, casas que tem só esgoto privado. Southborough, por exemplo, é só privado. Lá não tem uma casa que tenha town sewer, né? Esgoto da cidade, não tem. Então, se você vai e entra numa casa dessa, achando que você vai poder reverter isso aí, gente, esquece. Você vai passar raiva, porque você vai ter que ficar naquela casa ou então vender depois aquele imóvel, tá? Então é algo muitíssimo importante também. E quando você comprando, aproveitando a oportunidade, quando você comprando uma casa que tem um esgoto privado, sonde direitinho sobre esse esgoto privado, tá? Porque o que acontece? Às vezes você acha assim, mas o Title 5 passou. Ok, porque o dono da imóvel, quando te vende aquela casa, quando você compra aquele imóvel, ele é obrigado a entregar aquele certificado da prefeitura, dizendo que foi que passou, né? A prefeitura vai lá e carimba que passou. Mas aquele esgoto, ele pode ser um esgoto muito antigo. E talvez a vida dele já está nos seus últimos anos já. Então, você está comprando uma casa que às vezes passou hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, vai precisar fazer um novo. Então, e é custoso, tá, gente? Um esgoto privado, para você fazer um outro novo, é caro, não é barato. Você vai pagar no mínimo numa casa pequenininha $20.000, tá? Podendo ser 30, 40 mil, dependendo do tamanho do imóvel, tá? Então depende do número de quartos da casa para o tamanho do septic system e o valor, logicamente. Então é situação que você precisa ver, tá? Porque a idade do esgoto privado é muito importante. Agora, se você quiser trocar esse septic system privado, né, da cidade, também não é tão barato. Então depende muito da distância da casa para a rua, né?
a conexão do esgoto da rua para a casa. Então, vai depender da distância para saber também o valor, né? De quanto trabalhoso vai ser, né? Para fazer. Claro que existem financiamentos com a cidade mesmo, eles fazem financiamento para você, para poder fazer esse tal do hookup, mas é um trabalho e é custoso, tá bom? Então, são situações que você precisa averiguar antes. Isso aí é tudo homework, gente. Tudo homework que você precisa fazer. Outra situação seria uma casa que tem óleo, tá? Tem gente que às vezes não quer óleo na casa, ela quer gás. Ok. Você não pode colocar gás na casa se não tiver gás na rua, ok? Então, tem lugares, tem várias ruas, em Framingham mesmo. Estamos aqui em Framingham agora. Em Framingham, no norte de Framingham, tem muitas casas no norte de Framingham que só tem óleo. Aqueles ranchos ali, é só óleo, tá? Muita delas, aquelas ruas, você não tem o gás, né? Passando na rua. Então, você não vai poder colocar, a não ser que você queira colocar o propane, né? Aqueles tanques de gás na casa. Aí você poderia fazer. Então, são situações que você precisa averiguar, tá? Essa questão do óleo, do gás na rua é fácil. Na rua, você olhando na rua assim, você sabe se tem, né? Porque tem aquelas tampinhas de gás na rua, você vai ver, tá? Ou talvez ligar para a companhia que serve o gás naquela cidade, ou Eversource, quer que seja. Você liga para lá e pergunta se aquela propriedade ali, aquela rua tem gás. Então, você pode descobrir assim, ou talvez na cidade, tá bom? Então, quando você tem uma casa que é óleo e quer trocar para gás, também é necessário que você faça essa pesquisa, que você faça esse levantamento de dados juntamente com a prefeitura ou até mesmo com a companhia, como eu mencionei aqui, tá bom? Outra situação também, gente, de uma casa que também fiquei sabendo que foi vendida. A casa ela tinha um condomínio fee, tá? Mesmo sendo anual, tá? Não é um condomínio fee mensal, é anual, tá? Baixinho, condomínio fee de 1.400, $1.300 anual, tá? E essa cliente, quando comprou essa casa, não estava planejando muita coisa, mas depois, lá na frente, ela pegou e cismou de querer fazer, então, um salão fechado de festa na parte de trás da casa, né? Como no Brasil, né, gente? Às vezes tem as pessoas fazem aquelas casas lá atrás, né, com como fosse um terraço, mas fechado. A pessoa quer fazer no quintal lá atrás, né? E fechado. Aí, o que aconteceu? Ela foi checar juntamente com a prefeitura deu não para ela. Só pode fazer se for aberto. Então, quer dizer, gente, são situações que é importante você estar checando juntamente com a prefeitura, porque se você não checar, depois você vai ter que pegar e lidar com aquela situação, tá? E talvez fazer de outra forma, por exemplo. Essa aí seria a forma mais fácil, né? Dessa salão de festa, por exemplo, de fazer ele aberto, mas a pessoa não queria fazer aberto por causa do frio, né? Então, o aniversário na casa deles é sempre no inverno. Então, eles queriam fechado por esse motivo, né? Então, mas é uma situação que vão ter que aceitar agora de ter que ser aberto mesmo. Então, por aí vai, gente, tá? Então, são detalhes, são poucos do que eu tô mencionando aqui, tá? Porque eu poderia mencionar para vocês, assim, mil e outras coisas para que vocês analisem, tá? Quando comprar um imóvel, mas não dá para falar tudo, tá, gente? Então, eu falei sobre algumas coisas que me veio em mente, assim, tá? Até de exemplos mesmo que eu tenho vivido ultimamente, e resolvi trazer para vocês, então, essas situações, tá? Então, como mencionei aqui, eu faço vendas de propriedades comerciais, assim como eu faço residencial, tá? Investimento, terreno e tudo isso aí, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou tá pensando em comprar um imóvel assim, né? Gente, não é tão simples assim, tá? É burocrático, tem que saber fazer, então tome muito cuidado quando comprando propriedade dessa forma, tá bom? Porque é necessário que você faça realmente as devidas pesquisas para comprar esse imóvel, tá bom? Vamos lá então, gente. Olha, eu tive uma pergunta aqui hoje também de uma pessoa que está pensando em comprar um imóvel, tá?
Então, eu bato muito na tecla aqui sobre financiamento com IT Number, tá? Por quê? Porque social todo mundo sabe que existe financiamento, tá? Existe financiamento para todo mundo que tem social, security, tem declaração de imposto, ou tem companhia aberta e quer comprar com extrato bancário, nós fazemos, tá? Agora, para você que talvez está aí pensando, desiludido, eu tenho IT number, eu não posso comprar minha casa nos Estados Unidos, quero morar aqui, já moro aqui há muitos anos, mas não tenho documento, não consegui pegar. Gente, tem chance de fazer também, tá? Então, tem aquelas pessoas que me perguntam, Márcia, olha, tem uma pessoa que me perguntou agora, né? Hoje mesmo, tá? Ele é casado com uma americana, ok? Só que ele nunca se interessou de aplicar para pegar o documento. Ele tá tranquilo, satisfeito ali, numa boa. Ele não se preocupou. Trabalhando muito, acredito, né? Trabalhando muito e não teve, assim, tempo de pegar e parar e procurar um advogado e fazer o documento, né? Aplicar para o Green Card, a cidadania e tudo mais. Então, essa pessoa, ela tem um IT number e é casado com a americana, que logicamente tem o Social Security, tá? Essa pessoa, ela trabalha, ela tem um excelente emprego, tá? E ele, por sua vez, por ter o IT number, ele queria saber se ele poderia comprar juntamente com ela. Só que ele não quer pagar os juros altos. Aí a minha resposta para ele foi: então, para você que está aí, tá, pensando em comprar o seu imóvel, você talvez tenha chance de ter alguém que tem um social, que tenha crédito, né, tem tudo direitinho, aí você pensando assim, mas eu queria me adicionar a ela e comprar junto com essa pessoa para poder pegar uns juros melhor. Gente, você pode fazer isso, tá? Se você não quiser ter os juros altos, tá? Porque infelizmente os juros no IT Number continuam altos, tá? De 7%, tá? Não tem para onde correr. Tem aquelas pessoas que estão falando, existe financiamento com IT Number a 4% de juros. Ok, existe? Existe. Não é novo, gente, tá? Só que as pessoas têm falado aí fora. É um financiamento novo que apareceu no mercado. Não é, tá? Eu tenho várias pessoas que têm me ligado perguntando isso aí, tá? Então eu te falo aqui, repito, sem medo de errar, tá? Que não é um financiamento novo. Ele é antiguíssimo. Só que, na verdade, por ser um financiamento muito difícil para a realidade dos brasileiros, né, dos hispanos, dos brasileiros, é um programa que ninguém consegue fazer, tá? Então, na verdade, estava desconhecido entre os brasileiros, tá? Esse financiamento. Só que ele existia, tá bom? Só que guardadinho na gaveta lá. Por quê? Porque raramente existe um brasileiro que não tenha documento, que tenha o IT number, que tenha tudo certinho para poder comprovar. Tem que ter o crédito de mais de 760, tá? Tem que ter tudo certinho, declaração de imposto boa, toda reserva no banco. Gente, tem que ter tudo top, top, top para poder comprar. Então, é nisso aí que as pessoas às vezes não conseguem comprar. Aí é quando você vai e compra com o IT, dando o 15% de entrada. Agora, o financiamento com IT Number para a primeira casa, tá? Para uma single family e para uma multifamília de 2 famílias, mudou, realmente mudou. Esse sim, você compra com 15% de entrada, o que era 20%, tá? Agora você compra com 15%, ok? Então, isso sim é novo, tá bom? Você pode comprar com 15%, propriedade de uma família a 2 famílias, tá? E a partir de 20%, você compra multifamília de 3 a 4 famílias, tá bom? Fazemos financiamento com income tax, tá? Então, se tem declaração de imposto, a gente faz a declaração, a gente faz o financiamento com a declaração de imposto e fazemos também com extrato bancário. Nem todos os bancos fazem, tá bom? Mas nós fazemos e você tem que ter empresa aberta, tá? Tem que ter sua companhia, tem que ter ali as suas entradas e saídas da companhia para que a gente possa ter essa comprovação do extrato bancário, tá bom? Então, gente, é isso aí. Se você está comprando um imóvel, querendo comprar um imóvel, me procura, tá? Vem aqui no meu escritório. Gente, eu tenho tanta gente que me liga, que agora nós estamos aí na época de declaração de imposto. Muita gente me ligando. Márcia, quero me preparar para poder comprar o meu imóvel. O que eu faço?
como eu posso fazer isso aqui? Às vezes a pessoa não declara tudo que ganha, né? Normalmente o brasileiro trabalha com construção, com pintura, é house cleaner. Então, esse tipo de trabalho, muitas das vezes as pessoas ganham muito cash. Então, não querem, às vezes, declarar tudo que ganha. Ah, tem mesmo com medo, né? Por causa da... que a pessoa não tem um documento. Aí, quer dizer, em situações como essa, a gente faz o financiamento através de extrato bancário. Tá bom, gente? Então, se você está pensando, talvez, a situação desse rapaz mesmo, ele tem uma casa já, tá? Essa pessoa de IT number, ele tem uma casa boa até por sinal, só que ele está querendo fazer o upgrade. Ele está querendo comprar uma casa melhor. Ele quer vender o imóvel dele atual e comprar uma outra casa, tá? Só que ele não quer ter os juros altos, né? Ele é casado com essa pessoa, só que não tem o social, como mencionei. Ele tem o IT number. Então, minha orientação para ele é a seguinte: ele comprar no nome da esposa, porque a esposa tem a declaração boa, essa esposa tem um excelente trabalho, certo? Então, por que não comprar no nome dessa esposa? E detalhe, o nome dele pode entrar no título desse imóvel, tá? Então, ele não fica fora de tudo, tá? Ele fica fora tão somente do financiamento. Mas na escritura da casa, a gente pode adicionar o nome dele também. Então, a esposa não vende esse imóvel sem que ele assine e vice-versa. Então, vamos dizer que você compre um imóvel desse com um amigo. Você tem o IT number e seu amigo tem o social. E você quer comprar, mas fica com medo, às vezes preocupado, que pode vir a acontecer, né? Porque você hoje tem amizade, amanhã pode ser que não tenha, certo? Então, da mesma forma, tá, gente? Então, a gente adiciona o seu nome ao título do imóvel, desde que você nos comunique, fala com a gente que precisa fazer, que você quer fazer assim. E daí a gente faz, e no entanto, lá na frente, ele não vende aquele imóvel sem que você assine e vice-versa, tá bom? Eu acho que ficou bem explicadinho isso aí, né? E 760 de score se você no caso se você tiver tudo certinho, mas tudo certinho mesmo, quiser comprar com poucos juros, existe. Porém, 760 ou mais de score no seu IT number você tem que ter, tá bom? Então, quer dizer, existe possibilidade? Existe. Porém, é muito raro você ser aprovado, tá bom, gente? Agora, o 15% de financiamento no IT number a gente tem demais, ok? Agora, temos também financiamento, né? Como eu tenho falado aqui de social, diversos tipos de financiamento, tá? Financiamento para qualquer tipo de imóvel, quer seja apartamento, quer seja single family, quer seja multifamília, investimento, terreno. Gente, comercial, propriedades comerciais também, nós temos bancos para isso. Então é só ligar para a gente. Nós temos também financiamento de hard money, se você está querendo comprar uma propriedade que tem que ser derrubada e você não tem aquele dinheiro para poder investir logo, você não tem o dinheiro todo para construir a casa, comprar o terreno e tudo mais, a gente faz também o chamado hard money para que você possa comprar aquele terreno e fazer a construção imediata, tá bom? E ter a casa nova, tá bom? Então nós temos vários tipos de financiamento. Se eu for falar tudo aqui que a gente tem, gente, eu vou ficar a noite toda falando com vocês, então não vai ter condições de fazer, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só ligar para mim no 508-509-5996. E informações também, tais como o septic system, o que eu acho, a casa gás, casa óleo. Eu recebo tantas perguntas sobre isso, gente. Tanta coisa. Então, quer dizer, tá aí, tá? Estou aqui à disposição. É só ligar para mim. Também lá no meu canal, tá, do YouTube, você pode perguntar. Me segue lá no canal do YouTube, Márcia Peçanha. Também lá na minha página do Facebook, que é Realtor Márcia Peçanha, né? Corretora Márcia Peçanha, né? Realtor em inglês, né? REALTOR, Márcia Peçanha. Vai lá, curte lá aquela página e toda vez que eu entrar live aqui, você vai poder estar me assistindo, né? E saber, né, um pouco mais sobre os imóveis aqui nos Estados Unidos. E também tem no Instagram. Então, se você não me segue ainda no Instagram, comece a me seguir lá, tá, Ju? Será um prazer ter você lá comigo. Tá bom? Eu espero que tenha gostado, então, do nosso live de hoje. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui sobre sobre financiamento, sobre
esse levantamento de dados, que é muito importante, gente. Então, fiquem essas dicas para vocês, e espero que tenham gostado. E estejam comigo, então, na semana que vem, para mais um live, tá bom? Muito obrigado e tenham uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.